duas coisas parecidas, mas bem diferentes, que todo casal precisa entender, precisa diferenciar, distinguir. Uma coisa é querer acertar sempre, outra coisa é querer estar sempre certo. Parece a mesma coisa, mas é totalmente diferente. Qual a diferença? Quando você quer fazer certo, quando você quer acertar, você então procura buscar sempre o melhor caminho. Você procura a melhor forma de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se você quer acertar no casamento, então você vai procurar o melhor caminho para proceder dentro do casamento. Qual a melhor forma de ser marido? Qual a melhor forma de ser esposa? Sempre você vai procurar o melhor caminho, porque existem maneiras eficazes e maneiras ineficazes de lidar com tudo na vida, não só no casamento. Há uma maneira eficaz de fazer um bolo, por exemplo, fazer um arroz, e uma maneira que você acaba com um tijolo ou com uma coisa, uma massa que você não sabe o que é aquilo, não é verdade? Então há uma maneira certa e uma maneira errada, uma maneira melhor e uma maneira pior de fazer qualquer coisa na vida. Então o desejo de acertar é esse desejo, essa busca incessante e humilde de procurar o melhor caminho naquilo que se faz sempre. Então nessa busca por acertar, você pergunta: fulano, como é que se faz isso? Olha, eu estou tendo dificuldade, como que é isso? Tem um jeito melhor? Não é possível, deve ter um jeito melhor. Você procura uma forma melhor de fazer aquilo. Essa atitude é correta, é louvável, é inteligente, é o que faz as pessoas evoluírem sempre. Agora, a outra conduta, a conduta de querer estar sempre certo, achar que está sempre certo, achar que já sabe, que o seu jeito é o melhor, que o jeito que você faz, que você é, que você se comporta é o melhor, não tem como melhorar isso, você é o rei da cocada, a rainha da cocada. Isso aqui é o que nós lemos há pouco no provérbio, é o orgulho que precede a ruína, que precede a queda. Porque ninguém está sempre certo, ninguém sabe tudo, sempre há alguma coisa que a gente pode aprender, mas a pessoa que quer estar sempre certa, ela não está pronta a ouvir ninguém, ela não tem a inteligência de pensar assim: espera um pouquinho, talvez esta pessoa aqui sabe uma coisa que eu não sei. Talvez se eu somar a inteligência que está na cabeça desta pessoa, a minha, a gente vai tomar uma decisão melhor. Não, esta pessoa aqui é teimosa, é orgulhosa, ela descarta a inteligência das outras pessoas, a opinião das outras pessoas, a experiência das outras pessoas, e por isso ela se torna uma pessoa orgulhosa, teimosa e burra, porque ela se priva de conhecimentos melhores, então ela fica insistindo naquilo que não funciona. E infelizmente isso acontece muito dentro do casamento. Se você quer ser um casal inteligente, se vocês dois querem ser eficazes no casamento, vocês têm que ser do primeiro tipo de pessoa, querer acertar sempre, mas reconhecer que não sabe, que não está certo sempre, e por isso precisa se informar, precisa aprender, precisa deixar
certas ideias erradas, certos jeitos que não funcionam. Assim vocês vão ter um bom casamento. Mas se você insistir que está sempre certo, então você vai ter a receita de um casamento frustrado. Você vai acabar anulando a outra pessoa e ficar sozinho, porque ninguém vai te suportar. Mas o problema é que a maioria das pessoas, Renato, pensa que quer fazer o certo. Ela não pensa assim que ela quer estar certa, ela pensa que ela quer fazer o certo. Mas o orgulho é muito sutil, né? Essa teimosia, esse orgulho, esse jeito é muito sutil. As pessoas não conseguem se enxergar muitas vezes. Mas para você ter uma noção, para você fazer um teste com você, é só você se perguntar quando você é contrariada. Quando você é contrariado, como é que você reage? Qual é a sua reação naquele momento? Quando as coisas não andam do seu jeito, quando a pessoa não faz o que você queria, quando as coisas não estão do jeito que você determinou, normalmente a fica irritada, fica chateada, ela ataca o cônjuge, ataca a esposa, né? E isso, ela pensa assim, não, mas o que eu estou querendo é fazer o que é certo. Mas será? Será? Às vezes o que acontece é que há uma insegurança muito grande, que toda vez que alguém prova para você que você está errado ou errada, aquela insegurança aparece. O seu medo de ser inferiorizada, de ser desvalorizado, de ser desrespeitado, da sua mulher mandar em você, do seu marido mandar em você, né? Porque você sempre falou que homem nenhum poderia mandar você em um, né? Ninguém vai mandar em mim, eu sou dona do meu corpo, eu sou dona da minha vida, eu sou uma mulher independente, eu sou um homem cabeça, nenhuma mulher vai mandar em mim, né? Então você tem esse medo que isso um dia aconteça. Então em momentos que você poderia ser humilde, por causa desse medo, você não é. Você então começa a querer estar certa. Você quer provar para aquela pessoa que você está certo. Mas não é porque você quer fazer o que é certo. É porque você tem medo de estar errado. Que aquela pessoa sabe o que você não sabe. Que a opinião dela realmente faz sentido. Então, isso é um teste que a gente tem que fazer todos os dias, porque o ser humano, ele tem essa tendência de orgulho. Todos nós, eu, Renato, todo mundo. Ninguém nasceu humilde. Você tem que se esforçar para ser humilde. É como Jesus falou, você tem que negar a si mesmo. Por que você tem que negar a si mesmo? Porque para você ser humilde, você tem que deixar esses medos, esses receios, essas inseguranças. Você tem que deixar esse pavor de descobrir que você não sabe tudo, que você não é o dono do seu nariz, você não é dona do seu nariz, que você realmente, muitas vezes você comete erro. Então, a pessoa tem que ser humilde para servir a Deus, para conhecer a Deus. Assim também no casamento. Um casamento para funcionar, eu e Renato, para a gente dar certo até hoje, o que a gente tem hoje não é por causa daqueles 12 anos que nós sofremos e aprendemos, não. O que nós temos hoje é porque todos os dias nós temos que negar a nós mesmos. Eu tenho que ser humilde para ouvir algumas vezes que eu estou errada. E ele também me ouvir. Isso é uma coisa diária, Então, para você conseguir ser feliz num relacionamento, você tem que esforçar para você ser essa pessoa humilde. E entender que o seu orgulho está sempre querendo vir à tona. Lembro uma vez que a gente estava
discutindo alguma coisa, alguma opinião. Ele tinha uma opinião, eu tinha outra, sobre um assunto. E eu lembro que eu estava insistindo no assunto. Não, você está errado. Você está errado, você está errado. Não, você... Aí eu insistindo, até que ele chegou para mim e falou assim, então tá bom, vamos concordar que nós não temos a mesma opinião sobre esse assunto? E naquele momento eu fiquei com vergonha. Porque eu reconheci que eu estava querendo forçar a minha opinião nele. Quer dizer, eu estava sendo orgulhosa, eu estava querendo que ele reconhecesse que eu que estava certa. Se alguém estivesse ali assistindo, comendo pipoca, assistindo eu e Renato discutindo, ia ver, olha só como ela é orgulhosa. Ela é muito orgulhosa. Ela está querendo forçar a opinião. Mas a gente não vê. Então é um trabalho diário que você, mulher, você, homem, tem que fazer. De você se despojar do seu orgulho, sabe? De você reconhecer, peraí, eu estou sendo orgulhosa aqui. Eu estou sendo resistente aqui. Por que eu estou resistindo tanto a essa opinião? Por que as coisas têm que ser tanto do meu jeito? Será que eu não sou uma mulher controladora? Será que eu não estou querendo ser a certinha para depois me sentir melhor comigo mesma? O que o seu casamento tem a ver com isso? O que o seu marido tem a ver com isso? Se você tem que estar certa sempre para se sentir bem com você, você tem que trabalhar nessa sua insegurança. Porque a gente tem que estar bem, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Eu tenho que saber o meu valor, independentemente do que você acha de mim, do que você fala de mim. O grande desafio dentro do casamento é aprender a pensar com duas cabeças. Esse é o grande desafio. Depois que você casa, você não pode mais pensar só com a sua cabeça. É a bênção e a maldição do casamento, digamos assim. Por que a bênção? Porque é bênção porque você tem duas cabeças agora. Duas cabeças supostamente pensam melhor do que uma só. Você tem uma pessoa com outro ponto de vista, com outra experiência de vida, enfim. Você soma, você pode pegar as duas ideias, duas capacidades e juntar, e os dois serem melhores. Esse é o benefício, essa é a bênção. Mas a maldição também, porque para você aceitar o pensamento da outra cabeça, que às vezes não bate com o seu, é preciso ter humildade. Mas dentro do casamento você tem que aprender a fazer isso. Você não pensa mais só com uma cabeça, você tem que pensar com duas. Em tudo que você faz. Dinheiro, tem que pensar com as duas cabeças. Não é seu dinheiro, meu dinheiro. Não é eu acho que a gente tem que economizar. Não. O que é o melhor para nós financeiramente agora? O que é melhor para nós? Eu acho isso, mas o que é melhor para nós? Não é o que eu acho. Tem que pensar com duas cabeças com relação aos filhos. Não é meu filho do relacionamento anterior. Eu acho que tem que ser mais rigoroso, eu acho que tem que ser mais liberal. Não é o que você acha. O que é melhor para a nossa criança, para o nosso filho agora? Vamos falar, vamos conversar, vamos colocar os prós e contras na mesa. Vamos chegar a uma conclusão. Vocês têm que aprender a pensar com duas cabeças em tudo dentro do casamento. Se vocês não conseguem entrar em acordo, é porque vocês estão pensando com uma cabeça só. E estão sendo orgulhosos, provavelmente. É isso que está acontecendo. Então o que tem que sair de você? Tem que sair o egoísmo, tem que sair o orgulho, tem que sair a teimosia. Menos isso. Menos egoísmo, menos orgulho, menos teimosia. Mais humildade, mais inteligência, mais parceria. Aí vocês vão começar a pensar como duas cabeças e vocês vão chegar a uma conclusão melhor. Tá certo? Procurem sempre fazer o que é certo, o que é melhor para vocês, mas saibam que nem sempre você vai estar certo. Você precisa abrir mão de uma opinião para abraçar uma melhor. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você.
não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!